Olá, boa noite. O Amazônia em Debate desta terça-feira, 30 de outubro de 2012, está apenas começando para falar sobre os 60 anos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aqui na Amazônia. E para falar sobre este assunto, convidamos Beatriz Ronquiteles, ela é coordenadora de capacitação do Instituto, também Carlos Bueno, ele que é coordenador de extensão do INPA, e Paulo Graça, coordenador de Dinâmica Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Sejam todos bem-vindos ao debate nesse dia maravilhoso. Ontem o INPA completou 60 anos de criação aqui na Amazônia e a gente vai falar nesta noite sobre o trabalho de vocês. Só que antes a gente vai assistir a uma reportagem sobre essa festa que foi realizada ontem lá na sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Uma história repleta de verde, vida e disposição para a pesquisa, elemento que não falta a esta curiosa ariranha. Em 29 de outubro de 1952, portanto há 60 anos atrás, nasceu o INPA com o decreto do então atual presidente da República, Getúlio Vargas. 2 anos após a sua criação, o INPA começou a realizar aqui em sua sede principais pesquisas sobre a vida na região amazônica. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, esteve no INPA acompanhado pelo diretor do Instituto. Durante a visita, houve a inauguração de novos centros de pesquisa, como este laboratório que vai auxiliar nos estudos em prol dos animais aquáticos da Amazônia. O conhecimento que nós desenvolvemos ao longo desses 60 anos aqui na Amazônia tem ajudado de forma efetiva a soberania do Brasil aqui na Amazônia por conta da produção dessas informações não só sobre a biodiversidade, a diversidade biológica, mas sobre a dinâmica do ambiente, sobre as sociedades, a saúde. Para o ministro, o INPA possui espaço no cenário de pesquisas não só no Brasil, mas no mundo. Ele tem esse reconhecimento internacional pelo trabalho que tem desenvolvido. Para nós, brasileiros, da comunidade científica, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o trabalho que ele faz aqui é importantíssimo, porque ele é o nosso principal representante aqui. Durante a visita, o tema investimentos chamou a atenção. Verbas devem ser destinadas para ajudar as novas pesquisas voltadas à região. Parceria essa que nós queremos desenvolver com as universidades, os institutos de pesquisa do MCT que estão aqui. Queremos financiar esses institutos, esses centros universitários, né? Boa, né? Um dia extenso de programação nos 60 anos de criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Mas quem estava lá ontem era o Carlos Bueno, né? Que pode nos falar um pouquinho mais, Carlos, dessa programação que vocês realizaram, foi aberta ao público. Como é que está essa relação INPA e sociedade civil organizada? Pois não, Paulo, boa noite aos telespectadores do Amazonsat, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, ontem foi o dia que o INPA completou 60 anos de criação, quando então o presidente, né, do Brasil, Getúlio Vargas, assinou um decreto justamente preocupado com a possível internacionalização da Amazônia, já naquela época, o mundo olhando um espaço grande, verde, sem ninguém morando. O que era uma grande mentira, né? Faltava chegar mais próximo para ver que tinha muita gente morando. Mas, enfim, era uma ideia de os vários países terem institutos ligados nessa área. O que o governo brasileiro rapidamente fez um decreto criando, e 1 ano e meio depois, em 54, julho de 54, instalou definitivamente aqui em Manaus. E a festa de ontem foi muito interessante, muito alegre. Tivemos uma confraternização muito grande. Primeiro porque tivemos o nosso ministro, né, o Marco Antônio Raupp, né, que é o nosso ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, esteve aqui presente, valorizando ainda mais o nosso evento. Tivemos um conjunto muito grande de autoridades de Manaus, deputados, vereadores, vários secretários, várias empresas parceiras, que é muito importante também você ter parceiras, né, de empresas para mostrar que é um trabalho de interesse, né, para todos. Tivemos presente vários secretários de Ciência e Tecnologia da região amazônica, reunida num fórum, que é o Conselho Amazônico de Ciência e Tecnologia. Então, foi um dia muito feliz, né? Tivemos um conjunto de inaugurações, então tivemos prédios voltados à pesquisa,
manejo florestal, a parte de mamíferos aquáticos que foram inaugurados. Tivemos vários prédios voltados à pós-graduação e, portanto, facilitando ainda mais, né, fortalecendo ainda mais várias áreas da pós-graduação, dos vários programas que nós temos. Ontem tivemos uma agregação de valores, né, de novos prédios para agricultura do trópico úmido, um programa muito interessante, uma agricultura diferenciada daquela tradicional. Tivemos também um apoio na biologia aquática, justamente com os prédios voltados aos mamíferos aquáticos, e também da ecologia, um prédio bastante grande e significativo. Além disso, ruas que nós inauguramos, muros que nós fizemos. Para se ter uma ideia, ontem foram inauguradas obras no valor de 3,5 milhões de reais, mais ou menos. Então, um investimento bastante significativo que nós tivemos, né? E agregando a isso já no final da tarde, parabéns a você para o INPA, com todo mundo cantando, auditório cheio, né? Bolo. Então, prêmios aos funcionários mais antigos, aos aposentados. Então, realmente uma festa, uma confraternização muito salutar, tanto de pessoas da instituição, como convidados, amigos, parceiros. Inclusive, o doutor Felipe Dal esteve lá nos dando um grande abraço por esse dia. A organização Rede Amazônica, né, não só a TV Amazonas, quanto a Rádio Amazonas FM, o Portal Amazônia, o G1, todos nós estamos, o Amazonsat, nós estamos preocupados, né, e nós somos um canal de informação sobre a Amazônia, e vocês que nos pautam. Eu queria saber, Carlos, como é que está a participação das crianças? A gente percebe que o INPA é quase que obrigatória parada para as crianças quando a gente tem uma aula extensa, uma aula externa, né, de ciências, né? Como é que está a participação da criançada com relação ao trabalho de vocês, lá com vocês? O INPA, durante esse tempo todo, né, 60 anos, evidentemente as políticas vão variando, as demandas vão variando, né? Mas há 17 anos atrás, então já um tempo significativo, nós atentamos da necessidade dessa aproximação mais íntima com a sociedade. E a sociedade significa jovens, adolescentes, crianças. Para quê? Formar massa crítica, para que nós tenhamos um desenvolvimento mais sustentável, né? Que é a palavra-chave, fundamental, muito conhecida atualmente, né? E com a criação do Bosque da Ciência, que é uma das áreas que nós temos de visitação, isso tornou uma intimidade fantástica com relação às escolas. Para você ter uma ideia, nós já tivemos, nesses 17 anos, mais de 1.400.000 pessoas que visitaram a instituição. Tanto é que a nossa referência, quando algumas pessoas estão lá, já conhecem o INPA? Não, tem 1.400.000 pessoas à sua frente. Você tem que visitar para se tornar dentro da média. Mas nós tivemos, no ano passado, cerca de 120.000 pessoas visitando, 740 escolas nos visitaram, 60% desse número são crianças, de Manaus principalmente, mas de municípios do interior também e de outros estados do Brasil. Nós temos vários projetos que atraem essas crianças para lá. Um deles é o Circuito da Ciência, que ocorreu sábado passado, também a Rede Amazônica esteve lá documentando, com mais de 1.000 crianças num dia só passeando na extensão. Então, como nós dizemos, não é um local para passear, é um local para aprender. É um museu aberto, é uma escola aberta, onde alunos, professores, gestores na área de educação vão buscar, inclusive, temas de conteúdo para discutir, inclusive, na sala de aula. E com certeza, Carlos, esse número de 1.400.000 pessoas vai aumentar consideravelmente, até porque você acaba de informar, né? E ontem foram inauguradas novas obras, ou seja, o INPA modificou um pouco a sua cara, mas para melhor. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para falar com os amigos pesquisadores do INPA, a Beatriz Ronque Teles, ela que é coordenadora de capacitação, o Carlos Bueno, que é coordenador de extensão, e também com Paulo Graça. A gente volta daqui a pouco.